Esse é o principal trabalho quando entramos no mundo das constelações, é conosco mesmo, né? Nós sempre dizemos que não é uma técnica, não é uma ferramenta, simplesmente, né? Uma ferramenta é algo externo. A gente só precisa de uma técnica para manusear, para pegar uma ferramenta que é algo de fora e aplicar essa ferramenta. E no caso da constelação, não é uma ferramenta, é algo interno, que isso nos dá uma capacidade de atender a necessidade do cliente, de atender a necessidade do campo, às vezes sem qualquer movimento, às vezes sem qualquer palavra. Então, às vezes a técnica é não fazer nada, é apenas se reclinar para trás, para dar um espaço, né? Apenas se distanciar um pouco para facilitar com que as próprias partes se olhem entre si. Não podemos dizer que isso seja uma ferramenta, né? Então, é um caminho mesmo de encontrar a postura essencial que a, facilite o nosso trabalho de facilitadores de solução, de resolução de conflitos. Existe também uma diferença, quando você falou isso, de fazer o movimento para poder orientar os outros, né? Na constelação, eu vejo que não se aplica aquilo que se fala muito entre os psicólogos, que é preciso primeiro fazer o caminho para depois poder conduzir alguém nesse caminho. Não Isso, é bem assim que eu vejo. Nós não precisamos necessariamente fazer o mesmo caminho para depois mostrar às pessoas como fazer, entendi. porque a gente não se coloca no lugar de dizer qual é o caminho. A gente não precisa necessariamente dizer qual é o caminho. Uhum, É a própria pessoa que vê. Nós nos colocamos ao lado da pessoa para ajudá-la a olhar por si mesma. É ela que vê. E muitas vezes nós mesmos nos surpreendemos. Nós nos abrimos sempre para o novo, tanto com a constelação propriamente dita, quanto com a postura fenomenológica própria das constelações, mas que nós aprendemos. Com as constelações, nós aprendemos, no caminho das constelações, nós aprendemos essa postura fenomenológica. E aí nós aplicamos numa audiência, num atendimento ao cliente, num telefonema, numa conversa com o filho, numa conversa com o casal, na própria família, com os pais. Nós aprendemos. E a partir dessa postura fenomenológica, nós nos abrimos para observar o que é e o que se manifesta em cada momento, que pode ser algo totalmente diferente de tudo que a gente já viu, mesmo como consteladores. entendi, Então, perfeito. não funciona, não precisa necessariamente eu ter uma experiência numa questão específica para poder ajudar alguém a olhar para uma questão. Certo. A postura fenomenológica, a postura das constelações, nos permite olhar junto para algo novo, algo totalmente novo. E para isso é necessário a gente deixar de lado, no momento do olhar, nós esquecemos tudo que nós já vimos. A gente apenas se posiciona, se coloca e olha, se esvazia de qualquer intenção, de qualquer conhecimento prévio e olha. E só assim é que nós podemos observar alguns detalhes que antes nós nunca vimos. Se a gente vem cheio de conceitos, né, e conhecimentos prévios, nós vamos procurar encaixar aquilo que está acontecendo agora dentro Entendi. de algo que nós já conhecemos de antes. E nem sempre é algo que se encaixa. Às vezes vem um cliente ou um processo, ou com uma situação nova, né? Posso estar acostumado com uma situação em que o pai não paga alimentos e o pai é negligente e a mãe tem razão com uma determinada postura. Mas vem uma outra situação em que não é isso, em que é o contrário, é a mãe que é negligente, o pai fala Claro, claro. diferente. Então, É, sempre preparados para olhar o novo. perfeito. Isso vale em qualquer profissão, isso é para a Ah, vida. Mas nas profissões jurídicas, isso é muito importante, para a gente não se emaranhar, para a gente não entrar em furada, não se posicionar de uma forma errônea
e colocar a perder o potencial que nós temos para ajudar os outros.